não tá vendo. Rádio Unaerp. Boa noite, ouvintes da Rádio Unaerp. São 21h22. A gente está ao vivo no Facebook. A gente vai falar aqui hoje sobre marketing de causa. E para isso, eu trouxe aqui o Victor Sanches, o meu xará. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que as empresas cada vez mais estão usando, essa tática do marketing de causa, né? Boa noite, Victor. Boa noite, tudo bem? Bem, você? Tudo Eu ótimo. já vou começando fazendo pergunta aqui, para a gente não perder muito tempo. Você pode dar uma sintetizada para os nossos ouvintes o que é o marketing de causa, e se você quiser dar algum exemplo? Claro, o marketing de causa, na verdade, ele veio, como o próprio nome diz, ele veio trazer uma causa, né? Seja ele por um fato social ou por uma responsabilidade mais ecológica. Então, a gente gosta de tomar muito partido entre o bem e o mal, vamos assim dizer, né? Então, o marketing de causa vem mais ou menos exemplificar isso. Você tomar um partido por alguma coisa e você pegar dentro dessa causa e trazer uma verdade, seja para sua marca, seja para o seu discurso, seja para sua publicidade. Então, o marketing de causa veio trazer uma outra vertente, um outro caminho ali para que as marcas hoje em dia conseguissem trabalhar dentro desse panorama que a gente está vivendo, principalmente no marketing digital. Entendi. Esse marketing de causa, ele traz algum benefício para a companhia? Não só a questão do marketing, né? Uma coisa meio óbvia, mas assim, especificamente marketing de causa. Traz. Essa é uma excelente pergunta. Realmente, assim, ó, antes de mais nada, a empresa ela tem que saber o que ela quer fazer. Então, ela tem que entender qual é o propósito dela. Então, vamos pensar assim: se eu sou uma empresa que eu estou vendendo roupas e eu quero que o meu público, vamos assim dizer, eu quero que o meu público feminino vista, mas eu quero que sejam as feministas para colocar isso. Então, eu vou trazer dentro do meu produto uma história, vou trazer uma causa, que é o que a gente chama hoje de engajamento. Então, antigamente as empresas elas faziam o que a gente fala de recall de marca, né? Então, eu vou fazer uma publicidade, vou fazer um marketing para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que eu estou fazendo. O marketing de causa, ele veio fazer isso, mas ele veio engajar o público. Porque hoje um público engajado, ele fideliza muito mais uma marca do que um público simplesmente alcançado. O que eu quero dizer com isso? Se eu for fazer vamos dizer assim, um ads hoje dentro das redes sociais, para um público X qualquer, sem nenhum propósito, eu vou atingir todo mundo ali, ok, e pode ser que não traga um retorno positivo. O marketing de causa, ele veio trazer a história, ele veio que as pessoas se envolvam, porque você não vai comprar simplesmente agora um produto, você vai comprar uma história que faça sentido para você. E isso é o que acaba gerando depois aquele marketing boca a boca. Você compra o produto, você se identifica com a marca e você vai conseguindo propagar isso de uma forma positiva ou negativa, dependendo do caso, né? Esses benefícios, você vê que eles se refletem dentro das causas sociais ou eles só ficam ali para as companhias mesmo? Não, com total certeza. É claro que vale ressaltar que a empresa não adianta simplesmente ela fazer um discurso e falar, por exemplo, eu sou a favor do LGBTQ+. Não, ela tem que fazer esse discurso, ela tem que mostrar, porque o público ele vai cobrar, com total certeza. Então, assim, vale muito mais ali para esse público final que ele quer atingir, porque ele não vai fazer simplesmente uma coisa para falar, nós defendemos essa causa, pronto, acabou. Não. Ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que engajar. É como se a gente fosse fazer um embalde de marketing hoje, sabe? Eu vou trazer um conteúdo, eu vou ter que estar nutrindo ele, mas para falar, realmente, eu faço parte, eu sou a favor disso, e eu estou levantando a bandeira, e eu também visto a camisa para fazer isso. E, consequentemente, as pessoas elas vão acabar se engajando mais com a marca, assim como eu disse anteriormente. Então faz todo sentido o discurso muito mais para o público final e também para a empresa, né? Senão vai ficar uma coisa muito vazia. Entendi. Muita gente, existe essa discussão nas redes sociais, né? Toda vez que alguma empresa grande se posiciona sobre algo, muita gente leva como um roubo de identidade, uma tentativa de controle da narrativa. Você vê isso ou é algo que acaba ficando só nas discussões das redes sociais? Olha, é uma excelente pergunta isso. Eu acho que algumas empresas elas fazem o discurso e elas não conseguem cumprir aquele discurso.
E o que acontece? Quando ela começa a fazer isso, ela começa a se posicionar, principalmente hoje, numa época que a gente está vivendo, que é de pandemia, onde o marketing digital, vamos assim dizer, ele está à flor da pele ali, a gente está usando muito essas mídias, né, vamos assim dizer, digitais, para conseguir propagar a marca e tudo mais. Se a empresa ela simplesmente faz o discurso e ela não consegue manter isso, ela vai acabar tentando te convencer de uma coisa que ela não faz. Então, isso é muito ruim. Então, ela acaba meio que manipulando. Ela faz meio que uma narrativa para tentar mascarar. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Ah, na minha empresa eu contrato pessoas pretas. Vamos assim dizer. Vamos falar sobre a questão racial. Só que ela fala isso, mas não tem uma pessoa contratada. Então, não adianta ela fazer um discurso para ela tentar te convencer de uma coisa, sendo que ela não consegue fazer. Então, sim, algumas empresas elas utilizam desse marketing para tentar manipular a narrativa. Mas a maioria, o público hoje, principalmente dentro do marketing digital, ele não perdoa, né? Então, as pessoas hoje elas estão cada vez mais engajadas, elas querem interagir mais. Então, se ele fala, ele não cumpre, provavelmente ele vai gerar uma crise aí em breve, né? Então, tem que ter uma boa equipe para conseguir reverter isso. Quais são as soluções práticas para não ficar só no discurso, não ficar só na superfície? Realmente para a empresa conseguir engajar com esse marketing de causa dentro da companhia? Ó, isso aí é uma excelente pergunta. Não existe uma receita de bolo, né? Vamos começar por aí. O marketing, vamos falar do marketing digital, né? Vamos esquecer um pouco do marketing tradicional. Não existe uma receita. Se existisse, todas as empresas aí estariam, vamos assim dizer, ricas, já milionárias, né? Com as coisas para fazer. Mas o que eu posso dizer primeiro, as pessoas elas têm que estar engajadas com o produto, elas têm que entender o que está fazendo e outra, montar um planejamento. E o planejamento começa primeiro no gerenciamento de crise. Então, se você está querendo se posicionar dentro das redes sociais, dentro de uma parte digital, você tem que estar disposto a ouvir críticas, né? E, obviamente, entender como que o público vai se engajar. Então, se eu sou uma empresa que vendo roupas, eu tenho que me posicionar de como as pessoas querem se vestir, de como elas vão se visualizar daqui para frente, de como elas vão querer comprar esse produto, desejar esse produto. Se eu conseguir fazer isso bem feito, com planejamento e pensar nas fases da estratégia. Assim como eu fosse fazer, por exemplo, como eu disse anteriormente, um embalde marketing. Eu vou ter que começar a atrair meu cliente, a nutrir ele, para depois eu converter ele. Se eu não tiver essas etapas bem definidas, eu provavelmente vou ter uma campanha muito falha, que é que hoje muitas empresas, eu digo empresas grandes, não conseguem cumprir. Uhum. Só para situar o pessoal um pouquinho, se quiser explicar um pouquinho mais sobre esse embalde marketing, essa relação que você está fazendo, porque às vezes o pessoal que está assistindo não tem muito esse conhecimento, se você puder fazer isso, vai ajudar Claro. bastante. O embalde marketing nada mais é que o marketing de conteúdo. Então, vamos pensar que ali eu estou falando agora de uma empresa de alimentos. Eu sou uma empresa de fast food, famosa ali. Então, eu posso começar a trazer um pouco do meu conceito ali. Eu quero atrair hoje, por exemplo, pessoas saudáveis. Aí você vai falar assim, nossa, mas que contraditório. Um fast food querendo trazer pessoas saudáveis ou pessoas fitness. Mas ela pode trazer através do convencimento. Por quê? Na verdade, a publicidade existe muitas vezes porque o marketing não consegue dar conta de transpor ali, falar aquela mensagem. E aí, através da publicidade, o embalde marketing, que é esse marketing de conteúdo, ele vai trazer. Então, um exemplo ali, claro, que a gente estava falando sobre fast food. Obviamente, todo mundo sabe que fast food não é um alimento saudável, mas eu quero atingir aquela fatia de público. Então, eu começo a trazer conteúdos para falar sobre a questão do benefício, por exemplo, de quantas, vamos assim dizer, proteínas tem no meu lanche, de quanto de fibra isso pode ter ali em termos nutricionais e de quanto isso faz bem. E eu vou colocando conteúdos parcelados para que meu público comece a se interagir um pouco mais com a marca, começa a se envolver, se identificar, até que eu consigo convencer ele. A partir do momento que eu consigo convencer, que é o que a gente chama de convencer, que é a conversão, eu vou trazer esse cliente para mim, independente se ele é fitness ou não, ele vai acabar comprando o conceito da marca. Então, o embalde marketing é exatamente isso. Entendi. Voltando mais para o nosso tema principal, que é o marketing de causa, muita gente
cita que precisa ter uma mudança dentro das empresas também, né? Então, se eu estou fazendo uma campanha sobre o Black Lives Matter, né, que aconteceu ano passado, sobre a questão racial, eu preciso sim ter pessoas racializadas dentro da minha empresa. Você vê uma mudança tangível dentro das empresas que realizam esse tipo de marketing ou não? Ou é uma coisa que fica só... Então, isso aí é uma questão que é uma discussão que a gente pode levar aqui horas. Mas eu vou dar um exemplo bem claro disso. A Magalu, ela fez recentemente a questão da contratação de pessoas pretas ali. E não é uma questão racial, é uma questão de interiorização da marca. A marca acredita nisso. A marca quer ver o sucesso disso. Então, muitas pessoas foram lá criticar, que obviamente você vai ter os haters contra esses movimentos, porque o marketing de causa gera essa questão do dualismo, né? Do bem e do mal, como eu disse lá no começo. Mas isso aí, se a empresa souber trabalhar e ela está interiorizada dentro dos valores, da missão dela, da visão dela, então, sim, ela vai conseguir fazer isso muito bem feita. Se não, vai, como assim, a gente já disse, vai ficar simplesmente na conversa, mas isso, obviamente, lá para frente, vai gerar pessoas comentando negativamente, vai gerar uma crise para a empresa, mas isso funciona assim. Entendi. Seria esse, os haters, né, que você citou, o maior medo das empresas na hora de se posicionar, na hora do marketing de causa? Ou se não for isso, o que pode ser esse maior medo? Qual que é o maior impedimento das companhias a escolher o marketing de causa ou não? Olha, eu vejo hoje, baseado um pouco na minha experiência, assim como eu disse, não tem uma receita de bolo, mas a gente tem que estar preparado para a crise. Os haters, eu acho que na verdade eles é a minoria. Claro, eles vão gerar um incômodo, mas se a empresa lá fala assim, sim, vamos pensar ali no movimento gay. Sim, eu sou a favor dos gays, eu acredito muito nisso e a minha empresa ela vai fazer isso. Se o cara ele é uma pessoa homofóbica, ótimo para a empresa. Eu quero mais atrair o outro público, o público que é gay, o público que está engajado com a minha marca, o público que vai contar uma história. Agora, o problema disso tudo é a empresa fazer, ser a favor dos homossexuais, vamos assim dizer, levantar a bandeira gay, e na hora realmente de colocar isso em prática, não faz. Ela só fala, mas ela não se posiciona, né? Ou a mídia vai lá e coloca alguma coisa, e na hora dela realmente colocar, dela se posicionar, de mostrar a causa social, que esse é o motivo do marketing de causa, ela pula fora. Então, talvez esse seja o maior medo e o maior erro das empresas quando faz uma campanha. Entendi. Você vê alguma hora específica que você acha que as empresas precisam se posicionar? Ou teve um buzz que dá para se posicionar? Ou como é que funciona esse momento de timing mesmo para esse posicionamento? O momento de posicionar é o agora. Não dá para ficar esperando. E é assim, ó, a empresa ela tem que estar preparada. Se ela não tem um planejamento, como a gente disse, se ela não está preparada para enfrentar uma crise, ou se ela também não quer passar na frente dos concorrentes, então não faça. O momento é agora. Você tem que primeiro achar qual é o sentido da empresa. Então eu sou uma empresa vegana, então eu tenho que me posicionar como uma empresa vegana, que eu quero fazer bem a esse público, eu quero tirar um pouco da carne dos meus alimentos, enfim, todo esse conceito que tem ali por trás da marca, né? Então, se ela não começar a se posicionar agora, alguém vai passar na frente dela. Então, esse é o momento. Mas como fazer isso? Planejamento, preparado para gerar uma crise, porque isso vai gerar, e saber como se posicionar dentro da mídia. Porque, realmente, por mais que tenha pessoas que não gostem, pessoas que vão deixar de comprar, porque vamos pensar ali, vamos voltar lá no exemplo da empresa que ela é a favor dos gays. Então, se eu vendo roupas e a partir de agora eu vou defender essa causa, eu vou criar agora, por exemplo, uma modelos, sei lá, sem gênero, ou para gays, homens, vamos assim pensar. E aí eu tenho, por outro lado, pessoas que são homofóbicas, que têm preconceito, vamos assim dizer. Para a empresa ali, pode talvez gerar uma coisa negativa? Pode, mas ela vai conseguir muito mais engajar o público do que aquele cara que agora odeia. Porque talvez ele comprou uma ou duas peças, mas essa pessoa que foi engajada, que comprou, você pode ter certeza que ela vai voltar e vai comprar de novo. Que isso é o mais importante. Entendi. Então, para finalizar, se você quiser deixar alguma dica aí para alguém que seja dono de empresa que talvez esteja assistindo, ou alguma coisa assim, se você quiser deixar alguma dica, alguma coisa dentro do tema.
Bem, eu acho que mais do que nunca esse é o momento, não perca a oportunidade de fazer. O marketing digital veio, principalmente agora na pandemia, mostrar outros caminhos, que até então tinha-se ali o conhecimento, mas era uma coisa um pouco mais sucinta, um pouco mais calma. Então, assim, se posicione, saiba como falar, defenda realmente as suas causas. Se for uma causa social, se for uma causa ambiental, defenda, vai atrás, porque sim, o público hoje está muito mais engajado do que simplesmente alcançado. Então, se você conseguir realmente fidelizar, engajar o seu público, você pode ter certeza que você vai ter muito sucesso na sua marca. Entendi. Então foi isso, pessoal. Foi um papo bem rapidinho aqui com o Victor. Muito obrigado, Victor, por participar. Eu que agradeço o convite. Obrigado e até a próxima, viu? Até. Você que está assistindo aí, não perca, porque assim, nas próximas semanas a gente vai ter um monte de entrevista legal, como essa aqui. Então é só curtir o desculpa não, a página da Rádio Naerp aqui no Facebook, onde você está assistindo. E sempre tem conteúdo novo, tem vários programas diários. Então é só assinar e ficar atento nas notificações. Muito obrigado, boa noite e tchau, tchau.